estarmos ali vivos, respirando, já é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vou ler um versículo de uma passagem bíblica onde nós vamos nos tratar nessa noite, e ela tem a ver com o seu sonho. Amém? Amém. O seu sonho em particular, o seu sonho do seu dia a dia, aquilo que você quer para o seu futuro, aquilo que você quer para a sua família, aquilo que você quer para o seu ministério, aquilo que você quer para a sua vida inteira. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 11. E eu confesso que vocês vão achar meio estranho essa entrada, mas você vai ver o trabalhar de Deus na sua vida. João, capítulo 11 e o versículo 25. É uma passagem bem conhecida, é uma história bíblica bem conhecida no Evangelho. Os irmãos encontraram de amém? Amém. Diz assim: disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E o que vive e crê em mim não morrerá. Você crê nisso? Amém. Glorificado o nome do Senhor. Essa passagem sobre a morte e ressurreição de Lázaro, ela é bem conhecida. E aqui tem contextos, durante toda essa passagem que nós vamos acompanhar, e eu anotei cada um para não esquecer. Hoje pela manhã, como eu tenho feito aos sábados, eu reservo a manhã para o Senhor, ali eu oro, escuto louvores, falo com Deus, estudo a palavra do Senhor. E eu separei alguns tópicos ali, que eu acredito de muita importância. E você vai ver que nessa história, ela se baseia em confiança em Deus e o milagre na nossa vida. Confiança no Senhor, acreditar naquilo que talvez não exista, mas que pela fé nós possamos enxergar Ele existir. Amém. Isso vai mudar a sua vida, vai mudar a minha vida também. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Porque nós como igreja, nós vemos para a igreja, louvamos ao Senhor, oramos, vamos para casa. Outro dia temos o trabalho, ou no final de semana nós temos a nossa família, nós descansamos. E quando chega o horário do culto, nós viemos para a igreja, oramos, cantamos, louvamos ao Senhor, depois vamos para casa. E a cada culto que nós vamos para casa, o que nós levamos daquilo que foi feito aqui? Ou daquilo que nós fizemos para Deus? E muitas vezes nós estamos há tanto tempo, como eu também já tive, muito tempo dentro da casa do Senhor, sem conhecer quem realmente era o nosso Pai. Isso é bem claro na parábola do filho pródigo, em que fala dos dois filhos, mas nós vemos que os dois filhos estavam perdidos, porque um foi embora e gastou tudo aquilo que o pai lhe deu como herança, e o outro estava dentro da casa do pai e não usufruía de nada. E muitas vezes nós, como cristãos, nos detemos em cantar e louvar, mas não prestamos atenção na infinidade e na onipresença de Deus, e que para Ele nada é impossível. E quando o problema se levanta, irmãos, eu estou falando porque eu sei até mesmo pela minha vida, porque eu também sou um homem, sou limitado também. E quando o problema se levanta, nós esquecemos que para o nosso Pai, aquele que nos ama, nada é impossível. E nos deparamos com aquele problema e achamos que é impossível ultrapassar aquela barreira, que é impossível nós vencermos. Esquecemos que o nosso Pai, o nosso Deus, para Ele nada é impossível. Nada é impossível. E eu vou falar mais uma vez para que fique gravado dentro da sua mente. Eu não sei o que se passa na sua vida, ou até mesmo o que pode ser que possa passar amanhã, mas eu quero que fique gravado dentro da sua mente. Eu quero que fique gravado dentro do seu coração, que aquele, o Criador de todo o universo, aquele que morreu por você, aquele que te salvou, nada é impossível. E para você nada é impossível.
quando você está dentro dos preceitos de Deus, nada é impossível na sua vida. Quando aquilo que você quer e almeja e sonha está dentro dos planos e dos projetos de Deus, nada é impossível. Amém, igreja? Diz a palavra do Senhor que havia Lázaro, Marta e Maria, eram 3 irmãos, o qual Jesus tinha uma amizade, uma afinidade muito grande com eles, tinha um carinho especial por essa família. E certa feita Jesus estava juntamente com seus discípulos e a multidão longe de onde Lázaro morava, e nesse período Lázaro adoeceu, estava muito doente e prestes a morrer. Então as irmãs de Lázaro mandaram uma mensagem para Jesus: Jesus, Lázaro, teu amigo, aquele que tu ama, ele está prestes a morrer. E nessa passagem bíblica nós vamos ver 2 situações que eu já quero enfatizar aqui para vocês. Diante desse problema, diante dos nossos problemas, nós temos 2 oportunidades. Uma delas, muitas vezes nós murmuramos e reclamamos e nos queixamos e botamos a culpa em Deus por passar a vida. Fizemos isso muitas vezes. Irmãos, estou diante do Senhor e diante da igreja dele. Sou muito sincero. Muitas vezes fizemos isso. Muitas vezes choramos, nos lamentamos, não entendemos por que estamos passando aquilo. E murmuramos e colocamos até mesmo a culpa em Deus. Mas uma outra oportunidade que eu quero passar para você nessa noite é que através dessa dificuldade você está tendo uma oportunidade de se aproximar do seu Pai e pedir e falar com Ele e ter uma comunhão maior com Ele. Através da tribulação, através da angústia, da tristeza, nós possamos ter a oportunidade de falar e conversar com o nosso Deus. E aqui neste momento Jesus foi anunciado: Senhor, aquele quem tu amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Eu quero dizer para você nessa noite que não há morte para o teu sonho, não há morte para os seus projetos, não há morte para a sua vida, não há morte para o seu ministério, porque o Senhor, o nosso Pai, Ele cuida de nós. Se para nós que somos cristãos, nós sabemos que não veremos a morte, nós dormimos no Senhor, os nossos sonhos é da mesma forma, porque Deus cuida de tudo na nossa vida. Ele cuida da nossa carne, Ele cuida do nosso corpo, Ele cuida da nossa alma e Ele cuida do nosso espírito. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Por isso que não existirá morte para aquilo que está dentro do seu coração. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Glória a Deus. Glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então nesse momento Jesus ele teve, vamos dizer, que uma certa ideia. Ele ficou sabendo sobre a doença de Lázaro. E ele ficou mais 2 dias naquela região e não foi ver o seu amigo. E é claro, o seu amigo veio a falecer. O seu amigo morreu. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Sabe por quê? Ele já estava doente. Jesus podia curar a doença. Mas Lázaro morreu, quer dizer, aumentou a dificuldade, aumentou o problema. Mas Jesus queria provar, e provar para o mundo, provar para os fariseus e para as pessoas daquela época, e como isso estaria registrado na Bíblia Sagrada, provar para nós, que mesmo que o problema seja pequeno ou grande, para Ele não importa, porque o poder e a autoridade pertence a Ele, e Ele ressuscita mortos se for necessário. Glória a Deus. Para Ele não faria diferença se estava doente ou estaria morto. Mas vamos aumentar o grau de dificuldade, vamos dizer assim, isso é conjectura minha, vamos aumentar o nível de dificuldade. Lázaro vai morrer, e eu vou mostrar quem é Deus para esse povo.
Então Jesus falou para os discípulos: Lázaro ele só está adormecido. E os discípulos: então quer dizer que ele está descansando? Não, Lázaro morreu, mas ele vai ressuscitar. Então, depois daquele período no qual Jesus demorou, ele voltou, glorificado o nome do Senhor. Depois de 4 dias da morte de Lázaro, Jesus voltou à cidade. E chegando lá, a irmã de Lázaro, a Marta, veio ao encontro do Senhor. E já chegou cobrando a Deus. Já chegou cobrando a Jesus. Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Se tu tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. E aonde nós entramos nesse momento? Ele diz: eu sei, ou melhor, o seu irmão vai ressuscitar. Então Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Glória a Deus. Marta acreditava sim que Jesus, que o seu irmão iria ressuscitar, que aquele problema daquele momento, Lázaro já tinha morrido, o que mais poderia acontecer? Esperar que Lázaro ressuscitasse no dia vindouro de Cristo. Mas não, Jesus está falando daquele momento, daquele momento, daqueles minutos, daqueles segundos, qual ele estava ali com um momento especial, que era ressuscitar Lázaro. Eu profetizo aqui nessa noite para a sua vida, que Deus está disposto a ressuscitar aquilo que para você é a sua esperança já tinha perdido. Aquilo que talvez você tenha dado como perda, que você talvez tenha lutado tanto e já tenha desistido de lutar, talvez você já perdeu as esperanças, mas Ele está aqui e quer provar para você que Ele é Deus verdadeiro e fiel. Irá ressuscitar aquilo que talvez para você já tenha dado como morto, talvez para você já tenha se passado o tempo, já tenha perdido as esperanças, já não acredita mais em você mesmo ou naquilo que você tanto planejava. Mas hoje, se você acreditar e se você crer, você vai ver a glória de Deus manifestando na sua vida. Depende de você. Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Então Jesus mandou chamar a Maria, a irmã de Lázaro que estava em casa, e ela veio correndo, e as pessoas que estavam com ela, os amigos de Lázaro, eles viram e acharam que Maria estava saindo desesperada para chorar, mas ela estava no encontro da vida verdadeira, da vida eterna, daquele que poderia ressuscitar o seu irmão. E ela chegou já indagando Jesus com a mesma coisa. Jesus, se tu estivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido, realmente não teria morrido. Mas ele estava ali, o dono da vida, aquele que tem tudo na palma das suas mãos, aquele que tem a tua vida, os teus planos, os teus projetos. O que você tem feito? Pergunto para você nessa noite: o que você tem feito dos teus planos, dos teus projetos? Tem simplesmente guardado no coração numa caixa e tem botado debaixo da cama? Ou tem entregado nas mãos do Senhor? O que você tem feito dos seus projetos, do seu sonho, daquilo que você planeja, do seu ministério? Você tem guardado, tem até mesmo ofuscado? Ou tem entregado nas mãos do Criador? Ou tem entregado na mão do teu amigo que te ama tanto? Louvado é o nome do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que muitas vezes a dificuldade vem. E certa feita, nesse período, eu estava trabalhando em Caxias do Sul, e eu estava angustiado, porque o início de 2013 para mim foi uma luta ferrenha, muito grande, e muitas coisas, muitos planos que eu tinha, muitos sonhos, muitas coisas que eu planejei,
escorrer pelos meus dedos como um pó. O vento assopra. Eu vi muitos projetos, tudo aquilo que eu sonhava, se perdendo. E eu simplesmente me amargurei no meu coração e morri dentro de mim mesmo. Morri assim como Lázaro morreu. E passei tempo, meses, dias com aquilo dentro de mim. Mas um dia o Senhor me despertou. Então chegou o momento de eu tomar uma atitude. E aí, naquele dia, naquela semana de maio, naquela primeira semana de maio, eu estava em Caxias do Sul indo para o meu trabalho, estava chovendo. E eu falei: Senhor, eu não aguento mais. Isso está demais. Eu não aguento mais isso. Hoje, eu entrei numa rua deserta, uma rua onde não passava, eu saí da avenida e entrei numa outra rua onde não passava praticamente ninguém. E eu comecei a chorar para o Senhor, no meio da rua. Estava chovendo. E eu: Senhor, hoje eu tomo uma atitude e faço um propósito contigo. E faço um propósito e entrego nas tuas mãos. Eu quero restituição das promessas que tu tem feito a mim. E o diabo tem me roubado das promessas que tu fez a mim. E tem morrido diante do meu caminho. E naquele momento eu fiz um propósito com Deus. Eu conversei, eu e Deus. Parei de caminhar e vim perto de uma parede. Estava chovendo. E eu fiz um propósito e falei com Deus. Chorei muito. Pedi restituição de muitas coisas na minha vida. E fui bem detalhista. Porque o que eu almejo, irmãos, não é ser rico, não é ter uma vida financeira. Claro que devemos buscar muito isso. O bem-estar da nossa vida. Não digo riqueza, mas o bem-estar da nossa vida. Nós temos que buscar, sim. Mas eu pedi: Senhor, aquilo que é dentro de mim que tu me prometeu, ministerialmente, financeiramente, emocionalmente, eu entrego nas tuas mãos e te peço restituição. E fecho um voto com Deus. E Senhor, eu quero uma coisa bem difícil, porque eu quero ter prova e certeza desse selo, dessa aliança que estou fazendo contigo aqui. Eu quero sinais no tempo e na natureza. Que hoje mesmo pare de chover, eu quero ver o sol e o céu azul. E assim, dessa forma, eu vou ver e crer que tu aceitou esse meu propósito, essa aliança contigo. Fui para o meu serviço. E lá é uma sala fechadinha, tinha só uma janela trabalhando. Quando chegou a hora do almoço, eu saí para a rua. Quando eu botei meus pés, eu e meus colegas, nós estávamos juntos. A manhã toda chovendo, quando nós colocamos os pés na rua, as nuvens se afastaram. E aquele sol do meio-dia, aquele bem forte, desceu até a nós, até a terra. E o meu colega, que não sabia de nada, não olhava, ele olhou assim: que tempo mais doido, estava chovendo agora há pouco e agora já tem um baita de um sol. E eu pude ver o sol, bem forte, clareando. O sol do meio-dia Deus preparou certinho. Meio-dia, aquele sol bem forte, para não ter dúvida, torrando meus cabelos. Não entendi por que a graça. Mas aquele sol, bem forte. E faltava ver o céu. E as nuvens se afastaram de uma forma tão gloriosa que eu pude ver o céu azul. Enquanto eu estava na rua, que eu almocei, voltei para o meu serviço, fui para o banheiro agradecer e orar ao Senhor e tive um encontro com Deus dentro daquele banheiro. Eu falei: Senhor, está mais do que provado que tu aceitou o meu propósito nas tuas mãos. Agora faz no tempo que tu quiser. O céu se fechou e a chuva continuou. Era a prova que era a resposta de Deus. Era a prova daquilo que Deus tinha aceitado. Naquela semana, Deus começou a repor e colocar as peças no lugar. A minha vida Deus começou a restituir e reconstruir tudo aquilo que havia se perdido. E Deus começou a moldar
E se Ele te prometeu, e se você tem promessa de Deus, acredite e creia, porque Ele está aqui. Talvez você achou que seus projetos, aquilo que Ele te prometeu já tenha morrido. Deus, Ele está aqui e te diz nesta noite que se tu creres, verás a glória de Deus, e os teus sonhos, os teus projetos, o teu ministério, Ele vai ressuscitar. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Mesmo que muitas vezes digam que não acreditam em você, que não tem crédito a você, que acham que é impossível, mas nós servimos ao Deus do impossível. Eu passei por situações em que eu não acreditava mais, em que eu achava, eu olhava só, tu mesmo, Senhor, tu podes fazer, porque era impossível situações desabrocharem e serem resolvidas. Parece que dias eram anos. O meu pastor explicava: o louvor, quando Deus se cala, quando Deus se cala, Ele tarda, mas não falha. E muita gente falou: mano, Deus não tarda. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Ele não falha, Ele não tarda, Ele age no tempo certo, no momento certo. Realmente Deus, Ele age no momento e na hora certa. Jesus poderia estar lá antes do tempo. Mas explica isso para nós, meus irmãos. Dentro do problema, dentro de uma luta, um dia parece um ano. Não é verdade? E parece que Deus está demorando tanto. Talvez Deus, para você, está demorando muito resolver aquilo que você está no sono. Talvez para você esteja demorando tanto. Mas nesta noite, Ele vem dizer: filho, eu te amo, para mim nada é impossível, eu não esqueci de você, o teu nome está escrito na palma da minha mão, e eu irei cumprir aquilo que eu te prometi. Simplesmente confie e acredite, porque Ele é o Criador de todas as coisas, para Ele nada é impossível. E se Ele te prometeu, Ele vai ressuscitar aquilo que muitas vezes, talvez mesmo que você tenha matado. E nesta noite, Ele irá restituir tudo aquilo que você perdeu. Ele irá restituir tudo aquilo que você sonha em ter. Ele vai reacender a chama na sua vida. Ele vai reacender a chama no seu coração. Você acredita assim? Eu vou apontar uma para o conjunto de louvor. Se for possível, depois cantar, louvar, restituir. Amém. Se não for, eu sei que Deus tem algo especial para fazer na sua vida nessa noite. Você não está aqui em vão. Eu vejo o poder de Deus na vida de pessoas aqui nesta noite. É um particular, um Deus enorme, grandioso. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado. Eu vou desligar um celular que está aqui. Está cantando, quer participar da bênção. Mas a bênção é para você que está aqui nessa noite. Simplesmente creia. Ressuscite daí onde você está. Começa a dar um brado para o Senhor nessa noite. Ressuscite, mostre: Senhor, eu estou aqui. E eu acredito que para ti nada é impossível. Que para ti tudo, Senhor, tudo tu podes fazer e resolver, tudo pode criar, tudo pode fazer. Porque Ele está aqui nesta noite e marcou esta noite com você. Glória a Deus. Então eu pude acompanhar aquilo que para mim talvez era impossível de acontecer, aquilo que talvez para mim não se fosse resolver. Mas eu tive um sonho uma noite em que Deus cumpria aquilo que eu tanto sonhava. Eu me acordei e eu confiei naquele sonho e guardei comigo. A situação no mar estava tão turbulenta, mas eu olhava na frente, eu via somente Jesus. Na frente daquela tempestade, eu só via Jesus, porque Ele havia me mostrado, Ele havia me lembrado novamente. É por isso que eu estou aqui, para lembrar a você que aquilo que Deus prometeu para você não morreu. E naquela noite, através daquele sonho, Deus me fez lembrar que eu não tinha morrido aquilo que Ele tinha prometido para mim. E eu então, quando eu estava diante daquele problema, quando eu achava que era para mim desistir, eu lembrava que Deus me fazia passar novamente aquele sonho como um filme na minha frente. E eu fui resistindo. E um dia eu estou
coração vai explodir, porque tem algo para acontecer ainda hoje, disse para ela. Ela não era crente, ela estava recém